E o Flamengo está esperando o quê para contratar o zagueiro Léo Ortiz? Meus amigos, mais uma vez o cara, mesmo com o desejo de defender as cores do nosso Mengão queridão, o cara é craque da partida. 2 gols de Léo Ortiz no empate com São Bernardo. Teve um gol dele anulado pela arbitragem, mas fez uma bela partidaça. Eu estava aqui observando aqui que é o Léo Ortiz lá e o Léo Pereira aqui. Então assim, o Marcos Braz, todo papo furado, essa conversa dele aí em contratações, eu venho falando isso aqui, na verdade vão empurrar com a barriga até o fechamento da janela. Depois fala que não deu, porque não quiseram fazer isso, não aceitaram isso, não aceitaram. Mano, vai lá e paga e traz o jogador e ponto final. Acaba com essa novela, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Igor Coronado, porque ontem, na entrevista, o Matheus, que é filho do técnico Tite e também auxiliar do técnico do Flamengo, ele revelou e confirmou o interesse da comissão técnica em Igor Coronado, visando as datas FIFAs que pode atrapalhar. As palavras de Matheus deixando claro que eles querem mais um jogador. E o Tite já vem se demonstrando um incômodo internamente em relação ao mercado da bola. Eu venho falando aqui, há muito tempo o Tite está irritado com a situação. Vamos falar também sobre uma contratação que o Flamengo fechou, jogador aí peruano, volante, que já chega agora em março. Vou trazer todos os detalhes para você. Vamos falar também sobre as palavras do técnico Tite pedindo desculpa a Vitor Hugo após escalar o Vitor Hugo fora de sua posição e acabou aí, né, não rendendo muito, e o Tite reconheceu realmente que errou ao colocar o jogador em uma função diferente que não é a dele. O Tite pedindo desculpas na entrevista coletiva. Vamos falar também sobre a situação envolvendo as palavras de Tite, do técnico também Felipe, do Volta Redonda, em relação ao gramado. O gramado do Maracanã também já vem incomodando os jogadores há muito tempo. A gente também vai abordar esse assunto aqui. E vamos falar também sobre desfalque que o Flamengo ganha para o próximo jogo contra o Bangu, na próxima quinta-feira. Você vai ficar por dentro de tudo. E a situação envolvendo Matias Vinha. Por que Matias Vinha não estreou, Henrique? O jogador estava relacionado, foi tirado da lista de relacionado de última hora. Muita gente aí querendo entender o que já aconteceu. É claro que eu vou deixar você sempre muito bem por dentro de tudo. Mas antes de mais nada, dá aquela moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E eu já começo falando sobre a situação envolvendo Matias Vinha. O jogador estava tudo certo, relacionado para jogar a partida, fazer a sua estreia diante do Volta Redonda neste último sábado. Só de última hora o Flamengo foi lá e tirou o Matias Vinha da lista de relacionado. Por que aconteceu isso, Henrique? Porque o jogador não está recuperado, já estava em fase final de transição. O que aconteceu realmente de fato, que o torcedor quer entender. O que acontece é o seguinte, gente. O jogo de ontem, Flamengo e Volta Redonda, era um jogo atrasado. Foi um jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. Nessa data, lá atrás, quando o jogo acontecia ainda em janeiro, o Matias Vinha ainda nem no Brasil estava, tá? Nem no Brasil estava. Então ele não estava regularizado. No regulamento, ele ainda não estava 100% regularizado para atuar nessa partida de ontem, diante do Volta Redonda. E por precaução, o departamento jurídico do Flamengo analisou, né, caso o Flamengo realmente colocasse o jogador para jogar, poderia sofrer uma punição, perder pontos, como já aconteceu em outras ocasiões. Daí então o Flamengo, por precaução, realmente aí já deixar tudo tranquilo, a gente não vai arriscar, a gente não vai colocar o Matias Vinha para jogar esse jogo. Depois de analisar, o Flamengo optou por retirar Matias Vinha da lista de jogadores relacionados. Mas contra o Bangu na próxima quinta-feira, Matias Vinha está 100% à disposição do técnico Tite. Para quinta-feira, se falando sobre o jogo contra o Bangu, o Érico Pulgar está fora. É o desfalque que o Flamengo tem, importante para esse jogo. Flamengo e Bangu, às 9h30 da noite, 8ª rodada do Campeonato Carioca.
Eric Pulgar está fora, o técnico Tite não vai poder contar com esse jogador, é um importante atleta no meio de campo. Isso porque o volante Eric Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com Volta Redonda e ficará fora do Flamengo no próximo compromisso. O chileno que entrou no segundo tempo cometeu uma falta forte, né, em Wellington Silva e acabou levando o cartão amarelo. Uma curiosidade, o Tite também precisa trabalhar nessa parte mental dos atletas. Por que eu falo isso? Porque o Eric Pulgar, não sei se vocês já perceberam, ultimamente o Eric Pulgar, ele tem recebido muitos cartões amarelos. É uma sequência de cartões amarelos que o Eric Pulgar vem recebendo aí, né, desde o final de 2023 para cá. E já agora vai ficar de fora, está desfalcando o Mengão Queridão contra o Bangu nessa próxima quinta-feira às 21 horas, jogo que acontece no Batistão em Sergipe. Mengão Queridão novamente rumando o jogo aí para fora do Rio de Janeiro, no Batistão em Sergipe. Flamengo e Bangu. Eric Pulgar não fica à disposição do técnico Tite pelo terceiro cartão amarelo. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre as críticas ao gramado do Maracanã. E dá pra gente perceber realmente, a gente vê ali que o gramado do Maracanã tá em um péssimo estado, né? A gente vê que o gramado do Maracanã não sei o que está acontecendo, mas não tá legal o gramado do Maracanã. E ontem na entrevista, o técnico Tite, inclusive, falou até em relação ao pênalti que a Arrascaeta sofreu. E ele falou que o Volta Redonda foi prejudicado pelo gramado. O jogador do Volta Redonda só fez o pênalti em Arrascaeta por conta do gramado ruim. E ele falou ainda, é inadmissível um estádio como o Maracanã está com um gramado péssimo como esse. Não foi só crítica do Tite, não. O Felipe, também técnico do Volta Redonda, também criticou o gramado do Maracanã. Então, né, a concessionária do Maracanã precisa rever e fazer realmente aí uma reforma bacana no gramado do Maracanã, porque tá só começando a temporada 2024 e já tá assim. Vamos ver o que deve acontecer. O técnico Tite também ontem, na entrevista, ele aproveitou o momento da coletiva para fazer pedido de desculpas ao garoto Vitor Hugo, ao escalar o garoto Vitor Hugo em uma posição que não é a dele. O Tite falou o seguinte: eu preciso fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo, coloquei ele numa função que não é a dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11, não é segundo jogador de meio de campo. Disse aí o técnico Tite. Tá aí, né? O Tite reconhecendo realmente que colocou o Vitor Hugo em uma posição que não é a dele, fazendo ali o segundo volante. O Vitor Hugo joga um pouco mais avançado ali, mais à frente, jogador mais de criação, jogador mais ofensivo. Daí então o Tite aproveitou, viu o erro. Sempre é bom, né, testar, principalmente jogadores jovens em outras posições. Só que tem muitos deles que já estão ali, tem a posição dele de origem. Então quando se coloca em outra posição, o jogador não se sai bem. Então, né, muitas das vezes criticado, o jogador não está jogando bem, mas a gente também tem que analisar a posição que o jogador está jogando. Isso é um fato importante. O Tite reconheceu o erro, foi lá e pediu desculpas ao Vitor Hugo. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola. Negócio fechado no mais querido Brasil, porque o Flamengo acertou a contratação por empréstimo do volante peruano Adriano Nicolás, de 17 anos. Ele se destacou no Aliança Lima e agora está rumando ao mais querido Brasil. Ele chega por empréstimo válido por 1 ano com opção de compra. Adriano só chega ao Brasil apenas em março, quando completa 18 anos. Ele foi observado pelo setor de scout do Flamengo na Copa Mitet Del Mundo. Adriano chega para reforçar a equipe sub-20 do mais querido do Brasil. Tá aí uma contratação, né? Segundo chega aí com um histórico de uma promessa mesmo do futebol peruano.
o Adriano Nicolás, volante de apenas 17 anos, chega aí para reforçar a equipe do mais querido Brasil. Como ainda não completou os 18 anos, só completa em março ele chega ao Brasil e já está tudo acertado. O Flamengo já fechou essa contratação por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Igor Coronado. Daqui a pouco eu falo sobre o Léo Ortiz, tá? O Flamengo precisa abrir o olho nessa negociação do Léo Ortiz. Situação envolvendo Igor Coronado é o seguinte: o Marcos Braz, ontem, ele deu uma entrevista coletiva após a partida, após a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, e ele deixou claro que não existe nenhuma negociação em curso com o meio-campista Igor Coronado, que está livre no mercado. Ele também falou que não tem essa de chance zero, até porque seria um desrespeito ao jogador, né? Dizer assim, não existe chance zero, não. Existe chance de acontecer um dia. Sim, essas foram as palavras do Marcos Braz, mas nesse momento não existe nenhuma negociação em curso por Igor Coronado. Só que na entrevista, como a gente já tinha trazido aqui antes, né? O auxiliar técnico de Tite, que é o Matheus Bach, também é filho do técnico Tite, já teria ligado outro dia para Igor Coronado saber a situação do jogador. E mais uma vez, ontem na entrevista, o Matheus, filho do Tite, realmente confirmou a ligação e o interesse da comissão técnica em Igor Coronado. Na entrevista coletiva de Tite, Matheus Bach foi questionado sobre algum contato pelo meia Igor Coronado, que rescindiu com a Al-Ittihad, e ele confirmou. Ele falou o seguinte: a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off, ou seja, quando ainda não estava vinculado a nenhum clube, antes de fechar com o Flamengo, a equipe de comissão técnica do Tite, quando estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação. Olha só, hein? Já deixaram claro para a direção do Flamengo a ideia de contratação. E a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem atrapalhar. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele, como estava a situação. Depois tudo foi conversado com a direção. Então há um interesse do Tite, há um interesse da comissão técnica do Tite em Igor Coronado. Só que a questão não é o técnico Tite, a questão também é a direção do Flamengo. Eles não querem contratar, eles vão empurrar com a barriga o que der para empurrar. O Marcos Braz deixou claro: não estamos no mercado em busca de um ponta-direita. O Tite quer um jogador para posição, um meio-campista, o zagueiro que não chegou ainda. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Léo Ortiz, ontem, sabadão de carnaval, Red Bull Bragantino entrou em campo diante do São Bernardo também, pelo Campeonato Paulista. Ontem também entrou em campo Léo Ortiz, pelo Red Bull Bragantino, titular e craque do jogo. Craque do jogo. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros. O Bragantino reduziu de 12, já vai em 8,5. Travou. 8,5 milhões de euros. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você acha que já não é momento de chegar e botar um ponto final nessa novela? Se não quer o jogador, chega, fala abertamente, a gente não vai contratar mais ninguém. Agora, ficar enrolando a torcida, ficar enrolando o torcedor, ficar de mimimi, aí é que não dá. Aí é que não dá. O Léo Ortiz ontem, novamente, craque do jogo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, é Léo Pereira aqui e Léo Ortiz lá. Craques do jogo. Zagueiros hoje estão aí fazendo, né, um belo início de temporada. Marcou 2 gols contra o São Bernardo, teve um anulado. E aí então o Bragantino empatou com o São Bernardo em 1-1.
Se não tivesse sido anulado o gol do Léo Ortiz, tá tudo bem. É anulado corretamente. Mas caso realmente o Léo Ortiz tenha saído como, mais ainda, já é craque, ainda como herói da vitória. Olha só, cara. Então o Flamengo aí perdendo. O Loredo colocou até aqui o seguinte: Léo Ortiz, o craque do jogo no empate com o Red Bull Bragantino por 1-1 diante do São Bernardo. Marcou 2 gols, mas só valeu 1. A pergunta é, e agora, Flamengo? Vai pagar ou não? Setorista do Red Bull Bragantino. E agora, Flamengo, vai pagar ou não? A torcida também quer saber da posição de vocês. Agora ficar empurrando com a barriga, o Marcos Braz, a gente tá aí, e bolado na entrevista coletiva, como vocês viram. Eu deixei aqui um vídeo aqui na entrevista coletiva da manhã logo cedo. Marcos Braz boladão, respondendo aos jornalistas. Se você não viu, vai lá ver a entrevista aí que você vai ver. Pô, aí não dá. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, sendo a diretoria do Flamengo, já é momento de dar um basta, ou sim ou não. Ou paga, na minha opinião, pagaria e trazia logo o cara. O cara aí, fazendo realmente o seu lado profissional, tem um desejo de atuar pelo Flamengo, abriu mão de 25%, mas tá aí, atuando e fazendo a sua parte, ajudando o Bragantino. Isso é o que é lealdade. Tem esse aí negocinho de tá fazendo corpo mole, não vou ajudar, quer ir embora. Não, ela tá mostrando que ele realmente é um baita profissional e craque do jogo novamente. Olha só, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço a todos, um ótimo domingo de carnaval para todos vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.